Oi, Guilherme. Boa noite, professor. Beleza? Beleza, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Vou pegar uma água ali, já vem, tá? O pessoal tá chegando aí. Tem. E aí, pessoal? Tudo bem? Muito pesada a aula ontem de macro. O que vocês acharam? E aí, turma? Alô, vocês estão me ouvindo? Então? Professor, eu achei que não foi tão difícil, mas também não foi fácil assim também, não. É, né? Mas é bom que fica gravado, né? Eu tô postando ela aqui no meu canal YouTube. E depois eu vou colocar o link para vocês, tá? Mas de qualquer maneira, no canal YouTube já vai estar lá. É, não é fácil. Não é? Boa noite, Thiago, tudo bem? Não é fácil. E daí, Pedro, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo e você? Tudo? Tranquilo. Eu estava perguntando se vocês acharam muito difícil a aula de ontem de macro. Professor, nos conceitos eu não tô achando complicado. Eu só me embanando às vezes para fazer um cálculo, que eu esqueço que o tributo pode ser alíquota também. Eu acabo fazendo uma confusão quando é para calcular dentro de uma curva só, mas usando as duas eu não tive dificuldade. E depois também tem uma coisa, né? Você vai poder ver a aula de novo, né? Eu vou disponibilizar o vídeo lá, né? Ler o material, ver a aula. Né? É bom essa ideia de gravar a aula, né? É bom. Esperar o pessoal chegar, né? Mais uns minutinhos. Professor, eu acabei de olhar aqui que você disponibilizou dois arquivos para entrega da atividade de projetos. É isso mesmo? São, porque lá é 3 pontos, né, Pedro? Entendi. Aí você faz o Word, eu sugiro fazer o Word primeiro e depois o Excel. Hoje eu vou dar aula de Excel, tá? Por isso que eu também chamei no Zoom. A gente fazer junto um exercício de fluxo, tá?
Só estou resolvendo as coisas com os alunos aqui, tá? Vamos esperar o professor chegar. Já começa a aula, tá bom? Final de ano é corrido, né? É fácil. Vamos lá. Olha que legal, ó. Tainá, Guilherme, Thiago, Pedro, Michael, Lucas e Dalagrana. Mateus, é Mateus ou é Dalagrana? É Mateus Dalagrana? Isso mesmo, né? Viu como eu decoro o nome de vocês? E a gente ficou 2 semanas juntos, eu já decorei. Ai, ai. Já decorei o nome de vocês, legal. Então, que nem o Pedro comentou, o que eu disponibilizei na aula de hoje? Eu disponibilizei uma atribuição, que é a lista de exercício. Então, vocês vão fazer a lista 4, que vale 3 pontos, né? 4 no sentido cronológico. E ela tem um exercício em Word, de taxa de desconto, de risco, da aula passada. E ela também tem um exercício em Excel, que é mais ou menos a base que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, eu peço para vocês fazerem os dois, coloquem o nome de vocês nos dois, no arquivo e tal, e mandam lá na atribuição, que nem vocês fizeram no semestre passado. Aí vocês têm até quinta-feira da próxima semana, né? Eu botei 23 horas e 59 minutos, mas de preferência faça antes da prova, para vocês se preparar para a prova. Apesar que a prova é o mesmo modelo, ela fica 24 horas, tá? Então façam esse exercício. Então aguardo que vocês façam, postem e eu visualizo tudo online. Na aula passada, nós trabalhamos o custo do capital próprio, que a gente chama, né, de custo do acionista, que é o casinho E, né? Casinho capital e de equity, né? Em termo inglês, né? No nosso curso de economia, a gente não tem muito como fugir, né? Não tem como fugir dos termos em inglês. Assim, quem estuda filosofia não tem como fugir dos termos em francês. Quem estuda sociologia, né, similarmente, fala muito alemão, né? Oi, Crisan, tudo bem? Tá. Então, o casinho é capital e o E é o equity, né? Então, é o custo capital do equity, do acionista, né? O PL, né? A gente vê isso no patrimônio líquido, né? O PL ali no patrimônio líquido. Porque o que a gente tem, essencialmente falando, ou melhor ainda, economicamente e financeiramente falando, nós temos que o ativo ele é financiado ou pelo capital próprio, que é o Q, ou pelo capital de terceiro, que é dívida, que é o casinho I, que é o capital interest. O Izinho é interest, né, de juros. Tá? Tem gente que usa casinho de D também, que é debt equity, também serve. Aí eu uso o I para você não esquecer que é juros, né, que é os juros do seu financiamento, do seu empréstimo, né? Você está lá no teu passivo, financiando o seu ativo. Então vocês têm que fazer essa leitura, né? Poxa, o que está financiando o meu ativo? E no custo capital próprio, a gente viu na aula passada, tem a questão do custo de oportunidade.
Nesse sentido, nós calculamos o custo do capital próprio em uma base, tá, do custo do capital próprio. Tá? Mas essa é a base essencial. Como a taxa de juros do ativo, ou seja, do título sem risco ou de risco nulo, tá? Seria um título de referência, AAA, soberano. A ideia de soberano é que seja um título de governo, de emissão de governo. Então, esse é um título soberano. Nós vamos utilizar aqui como referência. Seria um título referência, tá? Referência. Eu sei que nos princípios de finanças públicas a gente usa alguma coisa mais elaborada, mas é a mesma lógica, tá? Uma referência pode ser um título do governo brasileiro, uma referência, tá? De longo prazo, não esse de curto prazo. Você pega lá uma NTN Série F, uma NTN, né? NTN paga cupom, né? A gente usa um título de desconto puro de longo prazo, por exemplo, de 10 anos, tá? E que esteja pagando lá, vou dar um exemplo, esteja pagando 7% ao ano. Então, esse é o RF, Risk Free, ou seja, a remuneração de ativo livre de risco. Tá? Somado a isso, a gente tem, né, o prêmio de mercado, ou seja, a diferença que o mercado de capitais, né, que é o mercado de equities, paga, né, positivamente acima do risk free. Então, se você está pagando 7, então, para uma economia saudável, o teu mercado mais arriscado, ou seja, o mercado do RM, né, que seria o Ibovespa aqui, né, o SP500 nos Estados Unidos, né, que é uma referência mais internacional, você fazendo a diferença dos dois, você poderia ver o prêmio de risco do mercado, tá? Positivo, né? Seria uma questão positiva. Digamos lá que fosse 10. Então, 10 menos 7 daria 3. Daria o teu prêmio de risco do mercado. Esse prêmio de risco a gente ajusta pelo beta. É o beta do setor. Se seu projeto, se seu empreendimento está no setor defensivo, o beta tem que ser menor do que 1. Se está no setor mais agressivo, o beta tende a ser maior que 1. Tá? De tal maneira que o custo do capital próprio, que é o casinho de E, ele é igual o ativo livre de risco mais o betazinho, né, da carteira, que nós fizemos o exercício de beta na aula passada, tá? vezes esse prêmio de risco. Tá? Veja bem, essa é uma referência básica. Né? Depois, quando eu for trabalhando no projeto com vocês no segundo semestre, projeto por projeto, vocês vão escolher o setor, etc. E tal, daí a gente vai fazer um beta bem que reflita bem mais os negócios. Eu vou explicar para vocês na sequência, assim, ao longo do curso. Mas o mais importante, quando a gente for pegar na massa, a mão na massa, né, que a gente diz. Mas o mais importante é você pegar a lógica. Né? Então, o custo capital próprio, ou seja, o custo do acionista, tá? Ele representa o custo do ativo livre de risco, mais um prêmio de mercado ajustado pelo nosso betazinho. Essa é a lógica. Claro, considerando tudo moeda nacional, aqui, toda a nossa moeda nacional. Se eu pego um ativo de moeda estrangeira, tem que fazer correção no câmbio, tá? Colocar o risco país, né? Fazer um ajustezinho daí. O que eu quero também argumentar com vocês é que esse custo de capital próprio, né? Ou seja, né, o custo do acionista, digamos que a gente acha o valor de 8,5%. 8 ao ano, né? Ao ano. A gente normalmente apresenta o ano. Se o fluxo anual é anual, né? Se o fluxo é semestral, é semestral. Ele conversa com o fluxo, mas a gente sempre anualiza, né? Quer dizer, a tendência nossa é anualizar. Mas se você acha uma taxa, né, de 8% ao ano desse custo de capital, ele quer dizer que a taxa mínima de atratividade. O teu projeto tem que render no mínimo 8% ao ano. No mínimo lá 8% ao ano. Então é importante a gente entender que esse 8% ao ano que você achar, ou pode ser mais ainda, mas esse 8% que você achar, ele é o mínimo exigido de retorno anual do acionista, que é o custo do seu dinheiro. Então,
que eu vou pedir para vocês? Eu vou trabalhar isso, uma lógica, assim, na aula de hoje, aqui no quadro rapidinho, mas eu vou trabalhar isso que eu quero dizer para vocês, no Excel, tá? Então o pessoal está chegando, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Legal. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês como que nós trabalhamos isso num projeto. Tá? Vou pegar aqui na canetinha. Quando a gente trabalha num projeto, né, a gente vai fazer o seguinte, ó, vou trazer mais para cá, para todos vocês aqui visualizarem, tá? Bem direitinho. Tá? Quando a gente trabalha no projeto, a gente viu, né, aquelas etapas do primeiro bimestre, você vai fazer um estudo de mercado, mercadológico, né? Tá? Você vai, né, fazer uma definição e, consequentemente, né, uma análise do seu produto, né, e o processo de produção, ó, produto e produção. Tá? Você vai fazer uma análise de custos e despesas. Custos e despesas, né? Você vai fazer uma análise de localização. E a partir disso, claro, né, também de indicadores econômicos, a partir disso você vai desenhar, ó, duas coisas, dois pontos principais. O investimento inicial, que também o engenheiro vai ter que te passar, né? Toda a equipe multidisciplinar vai ter que te passar. É o investimento inicial, é um projeto, né? O investimento inicial aqui, para a gente simplificar, a gente chama de ano zero, ou período zero. Pode ser o semestre zero, pode ser o trimestre zero, né? Que entende que o investimento não faz assim em 2 dias, 3 dias, né? No mínimo, um semestre, um trimestre, no mínimo, né? No mínimo. Mas ano é uma coisa legal, né? A gente trabalha com ano, né, para entender bem o ciclo. Então tem um ano de investimento e depois você tem os fluxos, ó. Os fluxos ao longo do período, né? Fluxos nominais, né, ó. Nominais ao longo do período. Ok? Tá? Então, claro, né? Isso aqui a gente vai considerar que os estudos de mercado, do produto, posicionamento, custos e despesas, análise de localização, vai me dar um investimento inicial. Tá? Então pode ser assim, ó, a equipe de mercado identificou que se a gente fizer um investimento, né, num produto na ordem de 2 milhões de reais, a gente pode ter um fluxo, ó, um fluxo para os próximos 5 anos muito positivos, né? Determinados pelos seguintes valores, aí você coloca. Tá? Então é importante vocês entenderem o seguinte, ó, o investimento inicial ele vem basicamente dessas análises, é uma análise econômica, metodológica econômica, né? Econômica. O fluxo também. Tá? Então todo investimento ele tem que gerar um fluxo. Tá? Essa parte aqui, essencialmente falando, ela é econômica, tá? Então o fluxo ele vai gerar uma coisa, uma receita que a gente fala operacional, né? Eu estou projetando o meu operacional, tá? Então é uma análise, vamos usar esse termo aqui, ó, uma análise ou uma projeção, tá, econômica. Olha lá. É uma análise, uma projeção econômica. Tá? Só que assim, para a gente entender a viabilidade disso,
a gente precisa entender a questão financeira. Tá? E para entender a questão financeira, a gente tem que determinar a taxa de desconto, que é a aula passada, né? E hoje a gente, né, avança nessa taxa de desconto. Só um pouquinho, pessoal. Aí aqui a gente avança nessa taxa de desconto. E avançando na taxa de desconto, né, nós entendemos se o projeto, né, tende a ser viável ou não. Tá? Tende a ser viável ou não. Então, temos os fluxos, que é uma visão econômica, que pode partir, né, de uma análise de estudo de mercado, né, combinado com uma análise de produção, tá? Com estimativas de custos e despesas, tá? E por aí vai. Então, vamos lá. Deixa eu copiar aqui essa parte aqui. Então, essa é a parte econômica. O que a gente vai começar a ver a partir de agora é mais a financeira. Na parte financeira, a gente tem a taxa de desconto. Tá? A taxa de desconto, ela pode ser calculada pelo custo capital próprio, só, ou pela combinação do capital próprio com capital de terceiro, que é a taxa de juros. Tá? Basicamente isso. A taxa de desconto, ela é o custo do capital próprio que é o casinho de E, ó. Esse custo capital próprio, vocês lembram que vocês viram na aula passada? Esse custo capital próprio é o PL, patrimônio líquido, ó. PL, que é, para nós aqui, tá? Ele é calculado pelo CAPM, Capital Asset Price Market, modelo CAPM. Tá? Então, custo capital próprio, KE. E o custo de capital de terceiro é o casinho de I. E veja bem, o casinho de I é a taxa de juros dos empréstimos e financiamento. Financiamentos. Tá? Então, essa parte aqui, se a gente for ver, da taxa de desconto, é a parte financeira. Ó. Que se divide tudo em taxa, né? No custo de capital próprio e no custo de capital de terceiros. Tá? Claro, um negócio, teoricamente falando, um negócio pode ser feito só com custo de capital próprio, então minha taxa de desconto é só o KE. Tá? Ou pode ser realizado apenas por capital de terceiro, que é o KI. Ou, que é o mais comum, a combinação dos dois. Ó. Por exemplo, 70% de capital próprio, 30% de financiamento. Tá? Ou 30% de capital próprio, 70% de financiamento. Tá bom? Então, né, quando eu combino os dois, eu tenho o famoso WACC, que é o custo médio ponderado do capital. Em inglês, né? A gente acaba usando o termo WACC, né? Tá? Weighted Average Cost of Capital. Tá? Então, é o custo médio ponderado de capital. É o WACC. Tá? O WACC, ele tende a ser, naturalmente, né? O WACC, ele tende a ser, né?
a minha taxa de desconto, tá? Que seria, né, a porcentagem de vezes o capital mais a porcentagem dos juros vezes o volume, a taxa de juros de capital, né? A taxa de juros de capital. Tá? Então, o W é o peso, né? É o peso relativo do custo do capital próprio, vezes a sua taxa de juros, mais o peso relativo do... Vamos para cá. Peso relativo da utilização da dívida, ou seja, de empréstimos e financiamentos, vezes a taxa de financiamento, né, que o banco me oferece. Tá? E por isso que é ponderado. É ponderado pela participação relativa, tá, do equity em relação à dívida, aos juros. Então, o que a gente vai ver? Qual é a importância, qual é o objetivo da aula? Para a gente começar a entender e discutir a viabilidade de projetos econômicos financeiros, a gente tem que desenhar o fluxo econômico, operacional e trazer para valor presente do projeto. Mas cuidado, todo projeto tem seu custo, tem seu investimento inicial. Então, o fluxo, atenção, né? Vou apagar aqui, ó. O fluxo, a viabilidade do projeto, ó, econômica financeira, né? Passa pela seguinte lógica. No período zero, vou chamar aqui, ó, no ano zero, eu fiz um investimento, por exemplo, de menos 5 milhões, que está em 1.000, né? No ano 1, por exemplo, em diante, eu comecei a gerar um fluxo. Pode ser regular, não importa. Tá? E a minha ideia é que eu trabalho o ano 1, o ano 2, o ano 3, o ano 4, até o ano 10. Um exemplo, tá? Um projeto de 10 anos. Pode ser menos ou pode ser mais. Se o projeto gerar uma perpetuidade, a gente joga, né, para 20, 30 anos. Tá? E aqui eu tenho vários valores. Por exemplo, começo com o valor de 800, 900. Esse ano eu acho que vai ser menor, 500. Claro, quem me fornece isso é uma análise econômica. Tá? Aqui vai ser 1.200 e por aí vai. Tá? Esses fluxos aqui, ó, que a gente tem de ano a ano, eu vou trazer o que a gente chama valor presente, ó. Atenção, do ano 1 ao ano 10, porque eu vou trazer valor zero. Esse aqui já está valor presente. Eu já estou gastando 5 milhões no projeto. Então não preciso trazer valor presente. Tá? Eu vou trazer, a gente chama de valor zero, né? V0, valor presente zero. Vou trazer esses fluxos. Isso aqui é um fluxo, tá? Fluxo de caixa. Claro, aqui é o resultado dele, né? O resultado do fluxo de caixa descontado, ó. Descontado pelo valor presente. Vamos chamar aqui, ó, pelo MOC, ó. Ou pelo custo capital próprio, por aí vai, que a gente vai fazer o exercício. Tá? Mas eu trago para valor presente. E, a partir disso, a gente começa a discutir se o projeto tem viabilidade ou não tem. Tá? Se ele tem viabilidade ou não tem. Ok? Então, percebam, ó.
esses fluxos aqui, ó, tanto o investimento inicial como os fluxos, eles representam o meu estudo e projeções econômicas. O desconto a valor presente, para ver a viabilidade, é o estudo financeiro. Então, por isso que a gente chama econômico-financeiro. Com hífen, né? Tudo junto. Vamos ver um exemplo? Então, nós temos lá o nosso exercício. O nosso exercício. Deixa eu ver aqui. Que eu disponibilizei para vocês. Não consigo ver. Espera aí. Fechando algumas coisas. Aí, pessoal. Tem muita coisa aberta que eu estou perdido. Vou fechando. Acho que é esse aqui. Tá. Vamos lá. Vocês têm também, vocês podem me acompanhando pelo computador de vocês. Mas me ajudem. Vocês estão visualizando? Tá uma... Sim, professor. Tá, Pedro? Tá uma visualização boa? Está sim, professor. Tá. Bom. Ó, um projeto de uma fábrica de pneus determinou os seguintes fluxos nominais para os próximos 10 anos. Então, ele entende que é um projeto, né? Ou seja, é um investimento que ele vai fazer de maturação de 10 anos. A partir do investimento inicial de 9 milhões no ano zero. Então, ó, no ano zero, ele vai gastar esses 9 milhões, ó. E tá aqui, ó. 999. Tá? E a equipe econômica desenhou os seguintes fluxos, ó. Esses fluxos aqui, assim como o investimento, é a parte econômica, ó. Tá? Então é o seguinte, você investe 9 milhões no ano zero. No ano 1, você tem um prejuízo, um fluxo negativo de 2 milhões, né? Prejuízo. No ano 2, você tem um prejuízo de 1 milhão, ó, tá tudo em 1.000. No ano 3, você encontra o seu break-even, seu ponto de equilíbrio. No ano 4, né, a sua empresa começa, é tudo projetado, começa a registrar um lucro, né, e um caixa aí de 2 milhões e 500 mil reais. No ano seguinte, 3 milhões e 500, aí sobe para 4, né? Para o ano 8, 4 milhões e 500, e no ano 9, 10, estabiliza em 5 milhões. Ó. Aí eu me posicionei no mercado, né? Tem que ter uma justificativa econômica, que ó, me posicionei no mercado e, consequentemente, consegui ter uma rentabilidade que alta. Percebo que são 10 anos, 9 milhões, um projeto ambicioso e por aí vai. Tá? O que eu vou fazer com vocês para a gente trabalhar juntos? Ó, vamos lá. Item A. Item A. Considere, claro, nesse primeiro exercício, que o investimento vai ser 100% realizado e financiado com capital próprio.
que é o recurso de acionista. Tá? Então, ele pede, ó, calcule o custo capital próprio, que é o casinho E, né? A partir das informações da tabela a seguir, em percentagem anual. Sempre em percentagem anual. Então, vamos lá. Taxa de juros do ativo livre de risco. É um exemplo. 8,5. Aqui, ó. 8,5. Tá? Retorno do mercado, que é RM, 14. Tá? Que é... Você pode usar como referência o mercado de capitais. Que é o Ibovespa, né? Ou o SP500 dos Estados Unidos. Prêmio de mercado, ó. Vamos calcular. Igual a RM, que é o 14, menos o 8,5, tá? Fecha parênteses. Que é 5,5. Beta do setor. Poxa, o beta do setor, eu pesquisei lá, deu 0,95. Prêmio de risco. Beta vezes o prêmio de mercado. Então, é igual beta vezes esse carinha aqui, ó, de cima, ó, que vai dar 5,23. Pessoal, conseguiram achar? Vocês estão me acompanhando? Estão conseguindo fazer no computador de vocês? Sim, professor. Não? O resto da turma também? Tá. Agora, como que eu vou achar o custo capital próprio, ó? Aí, ó, lembrando, ó, deixa eu pagar aqui, ó. Né? Como é que nós vamos achar o custo capital próprio? O custo capital próprio, claro, né? A estrutura básica dele, tá? O custo capital próprio é igual ao ativo livre de risco mais o beta, que multiplica RM menos RF. Bom? Então, vocês não conseguem ver no quadro, né? Ó, deixa eu ver ali, ó. O custo capital próprio, casinho de E, é igual ao RF mais o beta do setor, que multiplica o prêmio de mercado aqui, ó. RM menos RF. Então, vamos calcular ele aqui, ó. Então, é igual taxa de juros do ativo livre de risco, AC16, mais esse carinho que a gente já viu, ó, do prêmio de risco, ó. Então, vai dar 13,73. Tudo bem, ó? Eu somei o RF com o prêmio de risco. Tem o prêmio de mercado e corrigi, ó. Tá? 13,73. Daí, ele pergunta lá, no item seguinte, ó. Explique os conceitos do beta e do custo capital próprio. Ó, o beta é uma medida de risco do setor que você está investindo, tá? Do setor que você está investindo, com... Tá? Do setor que você está investindo com o mercado. Então, o beta ele mostra esse risco relativo, tá? Do seu segmento com o mercado. E se o beta for de 0,95, que nem a gente calculou, então, se a rentabilidade, ou se o mercado sofrer uma valorização de 1%, então o setor irá aumentar em cerca de
0,95%, tá? É um setor defensivo, ó. Bom? Não é agressivo. Tá? Quando a gente for trabalhar mais na prática ali do segmento, setor, a gente pode colocar aqui nesse 13,73 o risco do teu empreendimento. No seguinte sentido, é uma coisa nova, é um projeto inovador, ele tem que ter um risco embutido. Aí a gente pode colocar um risco adicional. Tá? Comum dentro do projeto, né, é adequado muitas vezes, você colocar um risco adicional. Mas veja bem, antes da gente avançar nesses pontos especiais, eu quero que vocês entendam a lógica, tá? Essa lógica. Então, como é que a gente chega no 13,73? É nosso primeiro contato prático aí com esses elementos aqui na nossa matéria. Tá? Então, se o beta for 0,95, então, se o mercado sofrer uma valorização de 1%, então o setor, né, que a gente está investindo irá aumentar em cerca de 0,95. É um setor defensivo. Um ponto importante desse segmento é que isso tem que ser analisado como risco. Por que defensivo a gente fala? Porque se cai 1%, ele cai 0,95 na média, né? Cerca de média. Então, ele é um segmento defensivo. Bom? E daí ele pede, o que é o custo capital próprio? O custo capital próprio é a taxa mínima de atratividade do acionista. Ou seja, o valor percentual demandado pelo investidor para aportar recurso. Vou terminar aqui, tá? Recurso no projeto. É, de fato, o custo do dinheiro do acionista. De quem vai colocar dinheiro no projeto. Então, o que eu estou afirmando? O custo do acionista é de 13,73% ao ano. 13,73% ao ano. Esse é o custo do acionista. Vamos colocar aqui que isso aqui são as nossas respostas. Tá? Ao item B. Tudo bem? Ok? Então, o que nós achamos aqui, ó? Que o casinho, casinho de E é igual a 13,70 aí. Ajudem lá. Estão me acompanhando? 13,70 aí. 3% ao ano, ó. Ao ano. Ok? Então, esse é o recurso mínimo exigido pelo investidor. Botar seu dinheiro lá e se tornar sócio. Vamos continuar o exercício, então. Ó. Daí ele pede o seguinte, ó. Calcule o fluxo de caixa a valor presente dos anos 1 a 10, a preço de zero, utilizando 100% o custo capital como taxa de desconto. Então, aqui eu estou considerando, atenção especial, só esse 3,73. Não tenho dívida, tá?
Não tenho dívida. Então vamos colocar ali, ó. Aqui, ó. Taxa de desconto 100% com CAE, ó. Ah, como é que nós calculamos, ó? Igual o fluxo, nesse caso é negativo aqui, ó, divididos por, abre parênteses, 1 mais, qual que é a nossa taxa de juros? Ou, taxa de desconto, 13,73. F4, ó, fixa ela lá, ó, F4. Fecha parênteses, chapéu, ó, elevado ao período, ó, nesse caso ao ano 1, ó, lá em cima, ó. Lá em cima. E fecha parênteses. Vou deixar a fórmula para vocês copiarem lá. Faço igualzinho que o professor está fazendo no quadro, tá? No Excel, na verdade. Vamos dar um ok? Todo mundo está fazendo ali, ó? Deem ok, ó. Deu menos 1.759.000. Então, ó, menos 2 milhões daqui a um ano, essa taxa de desconto, a valor de hoje vale menos 1.759.000. Vamos puxar isso aqui, ó. Vamos lá, ó. Eu já joguei a fórmula, né, ó. Aí eu vou puxar, ó. Pá, 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 pá. Por isso que eu vou fazer no Excel, ó. E cheguei no valor ali, ó. Tá? Então, o que quer dizer esses valores? Como que nós podemos interpretar esses valores? Tá? Vamos dar um exemplo. Ó, quanto que vale 4 milhões de reais projetados daqui a 6 anos a preço de hoje? Ah, hoje, para eu ter esse fluxo daqui a 6 anos, eu pago quanto? Ah, eu pago no máximo aqui, ó, 1.849.000. Porque eu descontei ele aquela taxa de 13,73, ó. Descontei. Então, 4 milhões daqui a 6 anos vale 1.849.000. Perceba que o período vai passando e o valor vai diminuindo, porque o desconto é elevado ao período. Quanto que vale 5 milhões daqui a 10 anos? Olha, 5 milhões daqui a 10 anos, pelo meu cálculo aqui, ó, com essa taxa de desconto, hoje vale 1.382.000. Então, eu te pago 1.382.000 para ter um fluxo daqui a 10 anos de 5 milhões, anual, né? Ok? Tá? E agora, se eu somar todos esses carinhos aqui, ó, mais aqui, ó, aqui é zero, né? Fluxo zero, naturalmente. Se eu somar todos eles aqui, ó, para aqui, né? Fazendo aqui, ó, todos eles, eu tenho o fluxo de caixa do período. Tá? Fluxo de caixa desse período aqui. Deixa eu apagar aqui, senão fica muita coisa aqui. Tá? Aí temos o fluxo de caixa do período, que é a soma do valor presente dos fluxos de caixa contados. Então, vamos calcular ali, ó. Então, é igual a soma, ó, soma, cuidado, não é do período 0, é do período 1 até o período 10, ó. E Enter, ó. E Enter. Enter. Olha, os fluxos projetados do ano 1 ao ano 10 e corrigidos por uma taxa de desconto de 13,73 do capital próprio, me dá um valor presente dos fluxos hoje de 8.839.000. É quanto que vale o projeto hoje, ó, de rentabilidade. De rentabilidade não, de retorno nominal, né, de fluxo nominal. Tá? 8.839.000. Então, vamos lá, ó. O que ele pede?
calcule os fluxos de caixa e valor presente utilizando... Isso. Perfeito. Tá? Bom, aí olhando aqui perguntando para vocês ali, ó. Pessoal, nessa estrutura de capital, vale a pena eu investir nesse projeto para uma fábrica de pneus? Vale a pena ou não vale? Deixa eu tirar aqui o stop. Todos vocês estão conseguindo me acompanhar? Pedro? Sim, eu tô conseguindo, só tô pensando se vale a pena ou não. Guilherme? Thiago? Aqui, pelo menos, eu acredito que não vale a pena porque ele não dá o retorno dele fica menor ainda do que o gasto que você teve inicial com ele. O investimento, né? É. Isso, ó. É isso mesmo que o Pedro falou, ó. Quando eu pego esses 8 milhões aqui e comparo, eu trago para valor zero, né? Meu V0 aqui, ó. Meu V0 vai ser igual a, claro, né? Nesse exemplo, ó. 8.839.000. Só que, poxa, em V0, ou seja, em T0, né? Para ser mais exato, né? Eu estou gastando quanto, pessoal? 9 milhões, não tô? Vamos lá, me ajudem. Eu fico muito sozinho aqui, conversando sozinho. Pode falar, pode abrir o chat lá. Né? Em V0, vale a pena? Me parece que não, né? Tá bom? Tá? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Considere que 40% do projeto será financiado por recurso terceiro, por dívida, por uma taxa de juros anual de 9% ao ano. Com isso, calcule o custo médio ponderado do capital, que é o WACC, e determine o novo valor presente dos fluxos de caixa projetados. Ah, é? O que você vai fazer? O WACC é o Weighted Average Capital Cost, tá? Então, olha só. Eu vou pegar lá o meu custo. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou pegar lá em cima meu custo de capital próprio, que eu já calculei, que é 13,73, Enter. Vou digitar aqui 9%, que é o que o exercício falou, ó. Vou digitar 9% e vou calcular o valor ponderado. Atenção, ó. No primeiro caso, eu vou pegar o peso 60%, já está em porcentagem, não preciso fazer nada, que multiplica, ó, o 13,73. E vou pegar os 40%, que é o que eu vou ter de dívida, e vou multiplicar por 9. Tá? Então, a gente tem lá 3,60. E vou somar os dois, ó. O custo capital ponderado, o WACC, é a soma já ponderada, né, já ajustada, do capital próprio e do capital de terceiro. Que vai dar quanto? 11,84. Pessoal, o que a dívida fez aqui? Ela reduziu minha taxa de desconto. Eu passei. Por quê? Porque o risco agora também é do banco. Não, eu não estou 100%, eu não estou financiando 100% do projeto. O banco está financiando 40% do projeto. Os bancos, né? Pode ser mais de um. Tá? Daí eu tenho que pegar a taxa média aqui, né? Tudo ponderado. Mas digamos que é uma taxa de 9%. Eu reduzi minha taxa de desconto. Vamos colocar lá, ó, mesmo fluxo, ó. Mesmo fluxo. Só que agora minha estrutura financeira é capital próprio e capital de terceiro. 60-40, respectivamente. Então, ó, eu vou pegar lá igual o fluxo que a equipe econômica desenhou lá, divididos por, abre parênteses, 1 mais. Atenção, essa taxa de desconto F4, que é do WACC que a gente achou, que multiplica, atenção, ó, que multiplica o período, ó. Nesse caso, o período 1. Tá? E com isso, ó, nós vamos o quê?
Ó, Professor, é multiplica ou é elevado ao período? é elevado. Perdão. Vamos fazer de novo aqui. Ó, esse fluxo aqui é elevado. Divididos por 1 mais a taxa de desconto, que está ali, ó, F4, né? Elevado, chapeuzinho, ao período, né? Elevado ao período. Período. Ok? Daí Enter. Tá? Então, essa tá a fórmula ali, ó. Como eu coloquei F4 aqui na taxa de desconto, e o período aqui já está definido lá, né, para facilitar o nosso cálculo, eu vou puxar aqui, ó. Eu vou puxar. Então, esse é o meu fluxo de caixa, descontado com o OC agora. Com o OC. Tá? E qual é o valor ali, ó? Da soma dos fluxos de caixa. Então, é igual, soma, ó. 1, 2, 3, 4, 5, até 10, ó. E Enter, ó. Quanto que deu? 10 milhões 184. Tá bom? Então, esse aqui, ó, vamos escrever bem ali, ó. Ó, o V0, que a gente achou inicial, é 8 milhões 839. E o outro V0 é igual a 10, nem vocês estão vendo na tabela ali, ó. 10 milhões 184. Aqui, meu custo capital próprio é igual a 13,73, né? Isso. 73. E aqui meu OC. Ali bem certinho. Igual a 11,84. Vou colocar aqui no quadro agora, para vocês me acompanharem. Tá? Olha só, o que eu escrevi aqui, ó. Ó, eu tenho dois valores presentes de fluxo de caixa. O primeiro, que é 8.839, com o custo de capital próprio a 13,73. O segundo, eu tenho um valor presente do fluxo de caixa de 10 milhões 184, com O que é 11,84. Percebam, aqui eu tenho uma composição de 60% de capital próprio e 40% de dívida, que é juros bancário de dívida. Tá? É 40-60. Ok? Dentro dessa lógica, tá? Percebam que quando a minha estrutura de financiamento importa, ó. Quando eu coloco aqui mais dívida a um valor menor do que o custo de capital próprio, quando eu coloco mais dívida, o meu desconto cai e meu fluxo sobe, ó. Vai para 10 milhões 184. O que eu quero dizer, ó? Como eu estou gastando, tudo a valor de hoje, como hoje eu estou gastando, meu investimento de hoje, ó, atenção, ó, meu investimento de hoje, o I0 é igual a 9 milhões, percebam que é desembolso, tá? 9 milhões, que eu estou botando dinheiro lá, né? Percebam que 9 milhões para uma estrutura de financiamento 60-40 vale a pena, ó.
meu projeto se paga. 9 milhões para eu colocar só com recurso próprio, meu projeto não se paga, não é viável. Tá? Então, aqui não tem viabilidade econômica financeira, mas aqui tem viabilidade econômica financeira, ó, porque os 10 milhões é maior do que os 9 milhões. Ele cria valor presente líquido, que a gente chama o VPL. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês ali. Ficou claro para vocês a lógica do cálculo? Sim. Ficou? Tá. Olha, você lembra que eu sempre falei para vocês, né? Ah, se você faz um valuation, se você faz um projeto 100% capital próprio, eu perco valor? Perco valor. Perco valor. Né? A não ser que o mercado só tenha uma taxa de juros muito alta para você, né? Porque se você me perguntar o que é uma dívida boa, o que é uma dívida ruim, eu te respondo. Uma dívida ruim é aquela dívida que você vai pagar mais do que 13,73. Se você pegar uma dívida de 15% ao ano, é uma dívida ruim, porque ela destrói valor no teu projeto. Agora, se você pega uma dívida de 8, 9, 10, que é abaixo de 13, você cria valor no teu projeto. É uma dívida boa. Tem que pegar. Tá? E se você pega aquela brincadeira, né, que a gente fala, né? Se você pega uma dívida muito baixa, 5% ao ano, no prazo de 10 anos, mesmo se você tiver caixa, você não paga. Não paga, né? Lógico. Mas deixa lá. Aplica seu caixa em outro lugar. No título público, aplica o seu caixa, né, no multimercado, mas não paga, né? Aplica seu caixa em outro negócio. Tá? Onde tem a rentabilidade, né, naturalmente, né? Não vai pagar, né, uma dívida tão barata dessa, né? Não tem sentido. Tá? Você não quita ela. Vai rolando. Tá? Vai rolando. Ok? Tá. Vamos voltar para o nosso exemplo. Alguém fez uma pergunta. Ah, Tainá. Tainá deu ok. Tá. Vamos voltar para o nosso exemplo, ó. Ah. Vamos lá. Então, a gente tem o seguinte, ó. Analise os fluxos a valor presente com as duas taxas contas. Foi o que a gente fez. E discuta a viabilidade do projeto conforme o investimento inicial realizado no ano zero. Então, a gente já sabe, ó. Só por uma lógica, ó. No primeiro caso, vou puxar aqui mais para cá. No primeiro caso, não tem viabilidade. E no segundo caso, tem viabilidade. Uma das formas da gente calcular isso direto, pessoal, é o valor presente líquido. Tá? Então, é o VPL. Então, me acompanhe. Eu vou puxar mais para cá, ó. E vou calcular ele em duas partes para vocês, tá? Em duas partes. Você vai aprender a calcular bem tranquilo. Você vai colocar aqui igual. Aí você vai aqui em f de x, aqui, ó. Tem que colocar o igual primeiro. F de x e vai lá em financeira. Aí em financeira você vai lá em VPL. Valor presente líquido. Ok. Tá? No VPL, primeira coisa que ele vai perguntar é o seguinte: qual é a sua taxa mínima de atratividade? Qual é a sua taxa de desconto? Aí, com o vermelhinho, você vai pegar lá a taxa de desconto, respeitando que, no primeiro caso, é o CAE puro, 13,73, e Enter. E no valor, ó, atenção, ó. No valor, você vai pegar o quê? O período 1 tem que ser esse de cima aqui, o projetado nominal, não é o de baixo, que o de baixo você já calculou, tá? Não pega o de baixo, sempre o de cima. Esse fluxo, né, que termina com 5 milhões. Então, eu peguei da célula C5 a L5. Tá? E Enter, ó. Percebam que ele deu o mesmo valor. Tá? Ele deu o mesmo valor que a gente calculou aqui, ó. Aqui é o valor presente, ó. Aqui é o valor presente, ó. Só que assim, o VPL,
você tem que calcular desse jeito que o professor está falando. É esse valor presente que você calculou ali, ó, mais o investimento inicial, que está em negativo aqui, ó. Tá? Então, ele vai dar um valor negativo de menos 161 mil reais, né? Que é tudo em mil, ó. Se der negativo, o projeto é viável? Não. Então, se der negativo, o projeto não é viável. Tá? Economicamente financeira. Em termos economicamente financeiro. Agora vamos pegar o segundo caso aqui, ó. Mesma coisa. Igual, né? Você pode digitar as duas formas, VPL, abre parênteses. Aí ele fala, ó, o primeiro argumento é a taxa. Então vamos pegar a taxa. Mas qual que é a taxa que a gente vai pegar agora? É o OC, né, ó? O OC. Porque eu vou fazer dívida, ó. Ponto e vírgula. Tá? Ponto e vírgula. Você pode fazer direto aqui, ó. O fluxo lá em cima, cuidado, tem que ser o fluxo lá em cima, tá? Da linha 5, da C5, porque é o fluxo nominal projetado que ele vai trazer o valor presente, até os 5 milhões. E fecha parênteses, ó, fecha parênteses. Tá? Ó, deu os 10 milhões, 184 que nós calculamos aqui, ó, tem que dar igual, que eu trouxe o valor presente, é o V0. Só que agora, para eu ver o VPL, valor presente líquido, eu somo com o desembolso que eu tenho no investimento, que é o menos 9 milhões, né? Eu somo porque já está negativo lá, tá? Opa, aqui deu positivo. Então, ou seja, tem viabilidade. Então aqui, ó, vamos colocar, ó, não tem viabilidade. Claro, viabilidade econômica financeira. E aqui tem viabilidade. Por quê? Porque a minha projeção me mostra, tá? Me mostra que a valor de hoje esse projeto destrói 161 mil reais de valor. Ele destrói o valor. Então, ó, vermelhinho para ele. Esse aqui tem viabilidade com essa taxa de desconto, porque eu fui no banco e me financiei. Ele tem viabilidade e me cria um valor de 1.184.000. Veja bem, porque eu fui no banco, consegui reduzir minha taxa de desconto. Senão, não tem jeito, tá? Senão, não tem jeito. Professor, Bom, percebi que também dá para calcular o VPL fazendo igual o valor que você gastou de investimento mais o valor do que você teria de retorno mesmo, pegando ali do período 1 até o período 10. vamos lá. Você fez? Você fez Excel, né? A Qual fórmula célula? seria igual B6, no caso do primeiro, né, que não Igual. teve habilidade. Ah, Seria não tem. B6 mais Ué. a fórmula soma, que pegaria de C6 até L6. Ah, aqui, né? Tudo, né? Aqui você tá falando? Isso. Também, né? Isso. Perfeito. Também dá. Perfeito. Porque é que a minha ideia é você usar também a função VPL. Beleza. Perfeito. Tá? Também fecha, né? Com certeza, né? Porque daí você pega do período 0, né, Pedro? Até o período 10. Perfeito. É o mesmo valor. Ok? Pessoal, então, essa viabilidade ela só ocorreu, né, porque nós reduzimos a nossa taxa de desconto. E essa é a nossa briga, né? Tem financiamento? Não tem? Qual que é a taxa de juros? O que a gente pode fazer? Por aí vai. Né? E criar condição de você tocar um projeto, expandir a sua fábrica, lançar um produto, né? E por aí vai. Tudo bem? Ok? Vocês conseguiram copiar?
se vocês tiverem dificuldade de ver alguma atividade lá, eu vou disponibilizar para vocês o resolvido também, tá? Tá bom? Então no Ava também está o resolvido, tá? O Excel resolvido, tá bom? Pessoal, conversem comigo. Estão quietinhos? Fiquei na dúvida se vocês entenderam, sabe? Porque pessoal, entenderam mesmo? Eu entendi pelo menos, professor. Alguém mais quer falar alguma coisa? Crisão, ok? Ok, entendeu? Tá. Então, o que vocês vão fazer? Deixa eu compartilhar ali com vocês. Ó, o professor disponibilizou para vocês, tá? 2 exercícios. Que é da lista 4, tá? Então, vocês têm que fazer, ó, olha só. O que eu pedi para vocês? A lista 4, né? Vocês vão ter que fazer 2 exercícios. Tá? Esse exercício no Word e o outro no Excel. Ah, esqueci de colocar essa 4. Essa aqui é a lista 4. Tá? Então vocês vão fazer, ó. Qual é a metodologia fundamentalista mais utilizada para determinar o valor de um projeto? Aí você vai responder ali, ó. Qual é a metodologia? O que é a taxa de desconto? Parari, parará. Quais são os 2 tipos de risco? Né? Risco de mercado e risco de setor. Né? Como se calcula o retorno esperado do modelo CAPM? Parari, parará. Né? Você pode usar a fórmula lá e explica. Qual é a melhor forma de se estimar o beta? O que ele representa? Você vai lá. Qual é a fórmula do CAE? Calcula a fórmula do CAE. Né? Como podemos definir os setores mais agressivos e defensivos para um determinado projeto? Tá? Então, esse aqui é mais conceitual. Claro, você pode expandir aqui a pergunta, a resposta. Tá? É um texto em Word, né? Não está em PDF. Texto em Word, você vai ajeitando. Aqui é 4, né? Aí tu corrige lá depois, tá? O professor esqueceu de corrigir. Então, essa é a lista 4. Claro, que complementa com o exercício no Excel. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Tá. E no exercício do Excel, você vai fazer o seguinte, ó. A empresa tem a oportunidade de investir 500 mil no projeto cujo fluxo de caixa está registrado na tabela. Aqui, ó, fluxo de caixa. Ele investe 500 mil negativo. Considere o projeto 100% financiado pelo capital próprio. É uma taxa de desconto de 14% ao ano. Então, a minha taxa de desconto cai aqui, né? Não tem dívida, tá? Calcule o fluxo de caixa descontado para os anos 1 a 7, é um projeto de 7 anos. E o valor presente líquido do projeto. Avalie a sua rentabilidade. Aí você vai tomar a decisão se aceitar ou não aceitar o projeto. Tá? Ok? Você vai fazer aqui você faz na coluna, aqui lá você fez na linha, né? Problema 2. A estimativa semestral do fluxo de caixa do projeto de lançamento de uma nova linha de produtos está registrado na tabela. Aqui, ó. Preso na tabela.
Considerando o OC igual a 9,5% do semestre, verifique se o projeto deve ser aceito ou não. Para lá, você vai fazer esse projeto. Se o OC subir para 20,5% ao semestre, claro, joguei lá para cima, verifique a viabilidade do projeto. Aceitar ou não o projeto. Tá bom? Esse aqui é só esse exercício, só esses dois exercícios no Excel. Tá? Ok? Beleza? Conseguem fazer? Conseguem? Então tá, pessoal. Eu vou postar agora a aula de macro, né? Tem que postar a aula de macro para vocês, né? Tá no meu YouTube lá. Eu vou colocar o link no Ava. E bons estudos. A próxima aula é a prova, tá? Próxima aula é prova. Tá bom? Se não tiver nenhuma dúvida, a gente encerra a transmissão ao vivo da aula. Podem falar no chat ali. O Thiago fez uma pergunta para mim que eu vi agora. Professor, nesses 10 mil, já está descontado os custos com os empréstimos? A gente entende que a viabilidade dele lá do fluxo com os empréstimos gere aquele recurso líquido, tá bom? Então, ali é o operacional dele. Mas ali e gerando lucro líquido. Então já desconta os empréstimos sim. Tá? Ó, Tainá, não vai ter conta no Excel para fazer. Tá? Mas vai ter coisas para você interpretar. Bom, mas não no Excel. Provavelmente você vai ter que fazer na calculadora. Tá? Tá bom? Você vai ter que fazer na calculadora. Pessoal, tudo bem? Bons estudos e até prova, né? Próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor.